Torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Eita! Super Mundial para os times de primeira prateleira do futebol brasileiro. Quem não foi pro Mundial é o da segunda prateleira, né? Vamos que vamos. Então o Palmeiras vai enfrentar nesta quinta-feira o Al-Ahly às 13 horas, cara. Eita! Lá no MetLife Stadium em Nova Jersey, tá? Vai ser transmitido, tá sendo transmitido, né? Globo tá mandando, colocando tudo quanto é jogo aí, mano. Então tá bem legal isso aí. Deu uma coçada aqui. Mas vamos que vamos. E é o seguinte. Palmeiras, né, jogou o primeiro jogo contra o Porto, empatou de 0-0. Muita gente ficou elogiando. Eu, na verdade, achei muito ruim, porque me desanimou um pouco, cara, pelo fato do Palmeiras ter jogado com o pior europeu da competição e teve uma dificuldade imensa aí, não conseguiu fazer um gol. Quiçá os que vierem depois, né? De todo... Mas vamos que vamos, né? O fato é que o Palmeiras enfrenta este Al-Ahly, né, com aquela obrigação de vencer, essa que é a verdade, né? Tornou-se uma obrigação, porque a gente imaginava que poderia ter sim uma vitória no primeiro jogo, e agora contra o Al-Ahly não pode pensar em empatar, não, tem que ganhar, né? Se quiser passar para a próxima fase, tem que garantir essa vitória aí. E o Palmeiras pode entrar em campo com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Rios, Piquerez, Estevão, Vitor Roque e Maurício. É praticamente a mesma escalação do primeiro jogo, né? E aí eu fico vendo, Felipe Anderson, né? Pelo amor de Deus, Abel Ferreira. Felipe Anderson! Porra, velho, o cara não joga bola desde que chegou, fez um outro joguinho aí, deu uma leve esperança, mas não saiu daquilo, cara. É muito fraco pro Palmeiras. É um jogador que não é acostumado a ganhar nada. Ficou 10 anos na Europa lá, jogou em time de segunda prateleira, aí não ganhava nada. E aí já fazia uma temporadinha boa, fazia uns golzinhos, nossa. Lá os caras veem diferente lá, né? Não é que nem nós aqui, a gente quer ganhar, né? Lá os caras não ganham, os caras aplaudem. Ah, não, mas jogou bem. Pelo amor de Deus, como é que jogou bem se não ganhou, rapaz? Para. Toma banho esse negócio, né? E o Al-Ahly pode ir com José Ribeiro, que é o técnico do Al-Ahly. Vai com El Shenaoui, Rani, Dari, Ibrahim e Coca, Rondani, Atia, Fati, Ezizo, Abal e Trezeguet. Esses são os caras. O Trezeguet foi que errou o pênalti lá no jogo, né? Contra o time do Messi lá. O árbitro da Inglaterra, Anthony Taylor. Os assistentes também da Inglaterra é Gary Beswick e Adam Nunn. E o VAR não foi divulgado. Espero que esse árbitro seja um pouco melhor do que aquele que foi do primeiro jogo do Palmeiras, que foi... É ruim demais aquele carinha lá, hein? Vamos que vamos, né, mano? Tá louco. Vamos pôr expectativa pra esse jogo aí. Vamos ter que ganhar, tá? E a FIFA soltou um relatório hoje, né, dos clubes, de cada clube que está participando do Mundial, e aí colocou lá o Palmeiras como campeão interconfederações, né, é no mesmo nível dos mundiais, né, pelo menos a galera está interpretando assim, né, e já fizeram festa, já botaram nos WhatsApp, cara, eu olhei aquilo e falei, não, tem que entender direito, mas os caras são muito burros, né, velho, vamos falar a verdade, a FIFA fez algo parecido quando o Palmeiras foi lá nos outros dois mundiais que o Palmeiras foi aí pra trás, ela fez a mesma coisa. Ela coloca lá o Palmeiras como primeiro campeão em competição mundial. Ela coloca lá na reportagem para promover o evento, para valorizar o evento. Ela faz isso. Só que aí depois, naquela galeria lá dos reconhecidos futebol, né, os times reconhecidos, ela não coloca o Palmeiras. Não tá lá. É a partir de 60 só, velho. Entendeu? E aí fica os tontos aí achando que a FIFA reconheceu o Mundial do Palmeiras. Todo evento que o Palmeiras está participando em Mundial, e foram dois nos últimos 4, 5 anos aí, que o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, tava lá na página da FIFA, até eu fiquei feliz, Palmeiras o primeiro campeão mundial. Ela coloca, velho. A FIFA é cara de pau, sem vergonha. Entendeu? Para enganar todo mundo que tá vendo, para valorizar o evento. Olha, só tem time campeão mundial. É mais ou menos por aí. Até o time da África lá, ela colocou como intercontinental, no outro, interconfederações. Não quer dizer que é mundial, cara. Tá bem explícito aqui. Inclusive a matéria do Extra tá falando aqui, cara, ó. É um relatório polêmico. FIFA vê Copas Rio como mundial, mas não reconhece que o Palmeiras é campeão mundial. Nem Palmeiras nem Fluminense, né? Tá os dois nessa. Ignora Brasileirão do Flamengo de 87, a torcida do Flamengo tá brava com isso, e diz que o Botafogo não é dono do estádio. Mas não é mesmo! O Botafogo é dono do estádio? Qual estádio? Lá do Engenhão não é do Botafogo, ou é? Mudou agora, o Botafogo comprou?
Eu não lembro disso aí, não. Inclusive, acabei de pesquisar disso, que era a Prefeitura do Rio. Me corrija quem tiver errado, se eu tiver errado aí, tá? Né? Mas aí a polêmica foi mais nessa mesmo, de 87. Ao enumerar títulos brasileiros pelo Flamengo, a FIFA não levou em conta o campeonato de 87, o qual o clube luta para reconhecer há anos. Lembrando que em 2023 o Supremo Tribunal Federal, o STF, negou o recurso do Flamengo, que cogitou acionar a própria FIFA, algo que não foi levado adiante, né? Contudo, a FIFA escreveu em uma postagem nas redes sociais que o clube tinha 8 títulos brasileiros, tá? Então, Palmeiras campeão mundial, mas não é mundial. Aquilo que eu falo, foi um título mundial? Foi, na época foi. Tá? Mas não é o mundial que todo mundo reconhece hoje. Acabou. Quer ganhar, quer ser mundial mesmo? Vai lá e ganha essa porra aí, velho. Joga, dá o sangue nesse negócio. E vai lá e joga. E ganha, pô. Caramba. Não reconhece o adversário, vai pra cima, cara. Perde o medo. É isso que tem que fazer, tá? Agora, quanto ao título do Flamengo, é meio complicado, né? Eu lembro, quando eu era moleque, quando aconteceu isso, teve aquela Copa União, né? Uma separação da CBF. A CBF realizou o Campeonato Brasileiro com um time de Série B, o qual o Sport de Recife foi campeão, né? Mas era um time de Série B, né? E aí parece que teve lá, alguém cogitou o Flamengo jogar contra o Sport. Acho que o Flamengo não quis jogar. O Flamengo também bobeou, né? Devia ter jogado aquele jogo e ia ensacar o Sport naquela época, que o Flamengo era um timaço. Ia ensacar o Sport e calava. Não tinha essa polêmica até hoje. Não sei por que o Flamengo não foi. Não pode ser tão orgulhoso assim também. Tem que dar uma humildade e, tipo assim, fingir que tá humilde e vai pra cima, que sabia que ia ganhar do Sport. Não tinha risco do Flamengo perder pro Sport, pelo amor de Deus, cara. Tá louco. Mas é o que aconteceu, né? Vamos que vamos, tá? Aí, cara, o Flamengo pra mim, na minha opinião, foi o melhor resultado dos primeiros, das estreias dos brasileiros, né? Até falei sobre isso no último vídeo aí. O Flamengo teve o melhor resultado, melhor exibição, porém, quer dizer, é meio complicado. O Flamengo teve o melhor jogo, foi o melhor resultado, porém, porque foi 2-0, mas o melhor mesmo que era inesperado foi o Fluminense, né? Tem que tirar o chapéu. O Fluminense meteu 0-0 lá com o Borussia Dortmund, aonde todo mundo achava que iria levar um saco, né? E não levou. Mas o Flamengo jogou bem, né? Jogou o suficiente para ganhar o time lá do Esperança, para ganhar esse jogo. Ganhou bem o jogo, né? Foi uma boa atuação. Os espanhóis, por exemplo, que eu trouxe ontem aqui, falaram super bem do Flamengo. Muita gente gostou do futebol do Flamengo. Aí, o senhor Walter Casagrande Júnior, que às vezes, cara, ele fala muita verdade, mas tem hora que fala umas besteiras também. E eu acho que o clubismo dele se exacerbou aqui, deve estar com raiva porque o Corinthians não foi para esse Mundial, né? E nunca mais vai também. O Corinthians esquece, nunca mais vai para Mundial nenhum. A não ser se o cara colocar ele lá, tá? Mas Corinthians mesmo, na bola não vai, esquece. Então o Walter Casagrande Júnior fez um alerta pro Flamengo, né? Falou que o Flamengo jogou mal, que o Flamengo jogou muito lento, que o Flamengo, se continuar a jogar lento assim, não vai passar. Pode até passar agora na primeira fase, mas vai sofrer nas oitavas. Dependendo do time que pegar, vai ser atropelado. O Casagrande é meio doido, né, cara? Agora eu vou falar uma coisa, Casagrande. Na minha opinião, o Flamengo jogou o que tinha que jogar. Pra que vai atropelar um time no Mundial, sabendo que tem vários jogos pela frente ainda? Pode ganhar de 2-0, tranquilo, como ganhou. Jogou bonito, tocou bastante bola, né? Mostrou um pouco do futebol brasileiro, que a gente não tá vendo mais. E aí, cara, ganhou o jogo. Pra que atropelar, sair correndo, intensidade, como ele falou que o Flamengo não tem intensidade. A hora que precisar, eu acho que vai ter, cara. Na minha opinião, tá? Olha o que ele colocou aqui. O Flamengo, passando em segundo, baterá de frente com uma potência chamada Bayern de Munique. E caso passe como líder, terá pela frente Benfica ou Boca. Tranquilo, Benfica e Boca pro Flamengo. Tranquilo. Entendeu? Agora, se fosse o Palmeiras pegar o Boca, eu já ficava com 2 pés atrás. Porque o Palmeiras tem um azar com o Boca, pelo amor de Deus. Mas o Flamengo não, cara. Então aí ele colocou, esses 2 últimos decidirão a vaga pelo número de gols que fizerem no Auckland, já que tomou 10 o time alemão, né? Eles empataram, com certeza ele está contando que os 2 vão perder para o Bayern de Munique, né? E quem ganhar o jogo entre Benfica e Boca vai se classificar, cara. Aliás, né, o Benfica e Boca empataram, né? Quem ganhar o jogo do Auckland por mais gols é o que vai se classificar. É isso que ele tá aí, tá certo. Mas a questão depois, esses 2 aí, o Flamengo não vai ter dificuldade,
vai ter dificuldade normal, cara, mas não acredito que vai ficar pra trás, não. Eu acho que o Casagrande foi meio duro aqui, né, cara? Todo mundo falando que o time tá jogando bem, tá legal, tal. Aí ele pega e fala isso, cara. Ó, futebol preguiçoso, com muitos toques de lados e para trás, várias vezes devolvendo a bola para o goleiro Rossi, quando o time já estava estava no campo de ataque. Normal, cara. Hoje em dia você tem que tocar a bola, tá ganhando o jogo, pra que você vai ir pra cima do cara, vai dar um contra-ataque, os caras tá tudo fechadinho lá, daí sim é perigoso. Mas cada coisa, velho, vamos que vamos, né? Não é minha opinião, não. Pra mim, o Flamengo jogou bem pra caramba, mostrou, jogou de terno, já falei aqui, jogou de terno aquele jogo ali. E agora os outros também vai jogar. Agora contra o Chelsea, de repente, vamos ver, dá porrada, velho. Vai pra cima, se não der pra ir pra cima, segura os homens no corpo, sei lá, véio. Não deixa passar. Vamos que vamos. E aí, pra você ter uma ideia, o jogador aqui do europeu, cara, quem que é esse cara, caralho? Eu sabia, meia campo do Manchester City. Ele é o Bernardo Silva, meio campo do Manchester City. Elogiou o Flamengo. Falou que o Flamengo está acima dos demais clubes do futebol brasileiro na América do Sul. É simples assim, pra você ver, né? O Casagrande vai lá e detona. E o cara que é do Manchester City, que é um dos melhores times do mundo, fala que o Flamengo está acima dos demais. Cara, vamos lá. O que ele falou? O Palmeiras é uma equipe muito competitiva. O Botafogo ganhou a Libertadores na temporada passada. Este ano, talvez, eu acredito que o Flamengo está um pouco acima dos demais. Mas são sempre equipes difíceis de jogar. Eu, como português que falo o mesmo idioma, desejo boa sorte a todos, tá? Foi o que falou o Bernardo Silva, meio campo do Manchester City. Manchester City, que aliás, né, ganhou de 2-0 hoje. Eu achei que ia dar mais. Eu tava vendo no começo desse jogo aí, primeiro tempo, assisti o primeiro tempo, 2-0, falei, vai ter uns 4, 5, né? Mas não assisti o resto do jogo que eu fui trabalhar, né? Mas que coisa, velho, 2-0 só. Mas é normal, cara. Os caras tiraram o pé, é isso que eu falo. Agora o Manchester City perdeu a intensidade também, seu Casagrande, porque não fez mais gol no Wydad La Casablanca, né? E aí, duvido, quero ver agora vir falar que o Manchester City jogou mal, não teve intensidade, só ganhou de 2-0, podia ter ganhado demais, né? Claro que podia ter ganhado demais, mas pra quê? Os caras estão, ainda mais eles que estão em final de temporada, estão querendo entrar em férias. Você acha que vai ficar correndo à toa? Pô, 2-0 tá bom, controla o jogo e chega. Foi o que o Flamengo fez. O Flamengo fez 1-0 lá, ficou controlando o jogo, correu risco sim, acontece que o outro time queria ganhar também o jogo, né, cara? É claro, né? Achou capaz de fazer isso e tomou um gol lá e fechou a conta. Pra quê? Ficar correndo mais? Intensidade. Intensidade tem que ter contra o Chelsea. Aí sim. Aí que eu acredito. O Manchester City vai ter que ter intensidade quando ele pegar um time do tamanho do time dele lá, com a mesma intensidade dele. É lá, cara. Vamos ver. E quem, de repente, algum time brasileiro oferecer intensidade pra eles vão ser intensos. Pode ter certeza disso. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário. Parabéns pro Flamengo aí. E vamos que vamos. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade.